Olá, gente, bom dia. Eu estou aqui para falar sobre a prosa romântica. Vou falar sobre os romances que foram criados dentro do espírito da literatura romântica. Os romances românticos, dada a sua vasta produção e diferentes estilos, foram organizados em alguns gêneros. Então nós temos os romances que tematizavam a figura do índio como herói nacional. Então nós temos os romances indianistas. O nome principal dessa produção foi o cearense José de Alencar, que criou obras magníficas como O Guarani, que é a grande obra épica da literatura nacional. É esse livro aqui, O Guarani, obra muito interessante, com o índio Tupi e o seu amor pela portuguesa, pela filha do português, Cecília, o amor entre Peri e a filha de um português, Cecília. Outro romance muito conhecido de José de Alencar foi Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, que fala da lenda da criação do Ceará. Teve também o romance com viés regionalista, de explorar os elementos próprios da cultura, da língua, das regiões do país. O romântico, ele quis fazer esse estudo linguístico, esse estudo cultural do povo brasileiro, não é? Da região do Brasil. Então nós temos romances regionalistas. E José de Alencar também escreveu romances regionalistas, como O Gaúcho. Temos também a figura do, é, do romance Inocência, que foi escrito por Townley. Townley escreveu o romance Inocência, que se passa na região do centro-oeste do país. Bem, são romances regionalistas que focam elementos das regiões, sua cultura, sua língua, seus hábitos, seu modo de viver. Tem também os romances que se passavam na corte, notadamente o Rio de Janeiro, que foram chamados de romances urbanos. E dentre esses romances, também José de Alencar se destacou. Ele escreveu vários romances urbanos, como Lucíola, um livro super interessante também, A Viuvinha e 5 Minutos, que é um livro que se complementa. São histórias com começo, meio e fim, independentes, mas tem uma inter-relação entre elas. E Machado de Assis, que é um grande romance realista, mas ele também escreveu obras românticas. E então eu tenho aqui o que é considerado o primeiro livro dele, que foi A Mão e a Luva. Também romances românticos. Urbanos, porque se passam nos centros urbanos, notadamente naquela época a grande cidade que era cenário, que era colocada como cenário, era a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época. Ainda era aqui o Brasil ainda vivia essa questão ainda era um território de Portugal, ainda não tinha a independência. Quer dizer, já tinha independência, porque a independência foi de 1800 e a proclamação da República foi em 1822. Foi em 1822, se eu não me engano. E os romances, eles são da época de 1850, 1860, eles têm essas datas. Por exemplo, deixa eu ver bem aqui o romance 5 Minutos de José de Alencar. Deixa eu ver qual é o ano em que ele demarca aqui cronologicamente a história. Isso aqui é ficção, né, gente? Não é baseado em fatos reais, é ficção. Ó, 5 minutos. Tô vendo aqui na
cronologia das obras de José de Alencar foi o primeiro livro que ele escreveu, 5 minutos. Depois, 1856, ó. Esse livro foi escrito em 1856, depois veio o Guarani e a Viuvinha, em 1857. Interessante, 5 minutos e a Viuvinha estão no mesmo livro, mas eles foram escritos em épocas diferentes, mas tem uma relação entre eles. Depois veio Lucíola, Diva, Iracema, As Minas de Prata, O Gaúcho, que é uma obra regionalista, como eu falei, Guerra dos Mascates, Tronco do Ipê, Sonhos de Ouro. Ele escreveu também, o José de Alencar escreveu obras para o teatro, crônica, crítica e polêmica. Ele foi um autor muito versátil. É o grande nome da prosa romântica brasileira, é o cearense José de Alencar. Então os romances românticos urbanos, eles têm como cenário o Rio de Janeiro e eles focam os hábitos da classe burguesa, os seus hábitos, as suas inspirações, as suas expectativas, sem crítica. Quer dizer, sem crítica, podemos assim dizer, como o realismo vai fazer, aquela crítica mais forte sobre as diferenças de classes, o impacto entre ricos e pobres. Vai haver uma demonstração mais clara dessas desigualdades. O romance romântico, ele critica mais pela maneira de mostrar os hábitos exagerados, os hábitos da classe burguesa, como eles viviam, o excesso. E como o romantismo ele tem como apoteose, o palco da obra romântica é o sentimento, a exacerbação do sentimento, os romances sempre estão ali organizados em torno de um caso amoroso, de um impasse amoroso, de um conflito amoroso, em que o amor ele encontra vários impedimentos para se realizar. E o legal dessas obras é justamente o que esses impasses amorosos causam nos personagens, nas pessoas que amam e que sofrem por causa do amor. É interessantíssimo ter conhecimento das obras românticas, não só da literatura brasileira, mas também da literatura portuguesa, como eu posso citar aqui o livro de Camilo Castelo Branco, Amor de Salvação, Amor de Perdição, os livros românticos, os livros da literatura romântica francesa também, são muito interessantes de ser lidos. Por quê? Porque eles mostram esse cenário, é arte, gente, é uma literatura de arte, então vale a pena você ler, mas observando que você não vai encontrar ali uma história que é simplesmente uma história, mas ela é um apurado trabalho de concepção de arte no estilo da literatura romântica, explorando o elemento sentimento exacerbado, sentimento que dilacera, o sentimento que leva à loucura. No caso dos romances urbanos, nós temos muito isso, que também varia de autor para autor, essa tônica do sentimento exacerbado, do sentimento que leva à loucura, do amor que traz a morte. De autor para autor isso vai variar. Muitos dos romances têm final infeliz, têm final triste, finais trágicos, mas há romances que têm finais felizes, como por exemplo 5 Minutos e A Viuvinha, os dois têm finais felizes, mas já em Lucíola tem final triste. Em Iracema, que é um romance indianista, vai ter final triste. Então, o que é legal é você observar como que essa história vai sendo criada. E eu não poderia deixar de citar um romance super importante para mim. Ele não é super importante considerando a crítica, ele às vezes nem é citado nos livros de ensino médio. O primeiro livro é considerado o primeiro livro do escritor maranhense chamado Aloysio Azevedo, que é esse livro aqui, Uma Lágrima de Mulher, que é uma história que se passa na Itália e que tem como personagens centrais Rosalina, uma jovem
que se criou numa ilha chamada de Lipari e que era uma jovem doce, encantadora e que gostava de contemplar o mar. E o seu amor, o amor de adolescência, Miguel. Miguel era um músico, um rapaz que não tinha herança, não tinha posses e era um músico. Ele vivia na rua, vivia de favores, mas na Itália, então todo mundo tinha a solidariedade, ele vivia da solidariedade.